que vamos, mais um sábado, mais um programa por você. A vida tá aí para ser vivida e você pode fazer a opção de ser feliz e de viver de forma saudável, ok? Tem bastante dica no programa de hoje, o programa tá bem bacana. A receita de hoje, ela tá especial para adoçar o seu dia. A Vitória já tá aqui na nossa cozinha. Vitória, fala pra gente qual que é a receita que você trouxe. Hoje a gente vai fazer um pudim de chia, rapidinho, facinho, com apenas 3 ingredientes. Viu só? É só aguardar. E para você que vai na academia e adora fazer os exercícios do seu jeito, hoje você vai ver quais os erros mais comuns nas academias, ok? No nosso quadro de atividade física. No Tirando as Suas Dúvidas, a pergunta é: será que é verdade que um problema dentário pode trazer problemas cardíacos? Olha só. E a questão da visão? Você já passou por isso quando você levanta e de repente some tudo? Então, por que isso acontece? E hoje um bate-papo com o Dr. Alex Saurin, urologista, e nós vamos falar sobre impotência sexual. Estamos no ar com mais um programa por você, sejam muito bem-vindos. Bom dia! Bom dia, muito obrigada, tudo bom? A gente sempre agradece. E hoje nós vamos começar pela parte saborosa, a parte gostosa do programa, né? Muito fácil. Então, você falou que é um pudim de chia com apenas 3 ingredientes? Isso mesmo, Eu procurei trazer uma sobremesa super fácil, pode ser até um lanchinho, pra gente fazer hoje. E é rapidinho, só tem 3 ingredientes. A gente vai usar suco de uva integral, aqui tem 150 ml. O iogurte desnatado, são 2 colheres de sopa. Pouquinho. A chia, que também são 2 colheres de sopa, que é o nosso ingrediente principal. E aí o coco? Então são esses os ingredientes. E aí pro preparo. Aqui é pra gente servir, então também fica a critério da pessoa. Pra dar uma enfeitada, uma incrementada. Isso. Aqui é o coco ralado, sem açúcar. Tá. E aqui a uvinha, eu deixei ela congelada, que fica mais gostoso. É uma ótima dica também para quem tá em dietas restritivas, congelar a fruta, a uva, por exemplo, porque vira uma sobremesa. Então é uma sobremesa super fácil e rápido. Nada, não vai nada no fogo, nada? Nada no fogo, só na geladeira. Então vamos ver. Vamos montar? Vamos lá. Só montar mesmo. Só montar. Muito rápido. Essa quantia que você passou é para uma porção? Uma porção. Tá. Aí vai, assim, se a pessoa vai querer comer meia ou não, porque até dá bastante, ela incha bastante. Tá? Ou aí se a pessoa quiser fazer bastante para depois guardar, é só vai multiplicar. Isso. Só iogurte. E aqui eu prefiro mexer antes, pra dar aquela boa dissolvida no iogurte. Tá vendo que fica uma cor linda? E depois que fica bem dissolvidinho, ó, eu coloco a chia. E aí o segredo é deixar ela na geladeira de 6 a 8 horas, mais ou menos. É a única dificuldade, né? Você vai ter que esperar um pouquinho. Pra ela... É legal você fazer à noite pra você poder consumir no outro dia, né? Sim, pra ela dar essa inchadinha que é o segredo do nosso pudim. Tá pronto. Terminou, colocou não é no congelador, geladeira. Geladeira. Bom, então vai pra geladeira, vai ficar de 6 a 8 horas, depois eu vou provar esse pudim de chia, mas agora a gente vai pro nosso quadro de atividade física. E hoje você vai conferir os maiores erros que as pessoas cometem nas academias. Tem muita gente que vai pra academia e quer fazer sozinho, né? Pegar peso, puxar peso sozinho. Vamos ver? Bom dia, Aline. Atividade física. Oferecimento Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. Bom dia, Maíta. E aí, tudo bem? Meu nome é Aline, sou personal trainer e instrutora aqui na Academia Smart Fit. Para mim é um prazer estar participando do programa junto com vocês. E hoje nós vamos dar algumas dicas sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem na academia. Por exemplo,
exemplo, um dos erros mais comuns que acontecem no exercício que chama crossover, que é um exercício que trabalha peitoral, é a curvatura da coluna inadequada ou a inclinação muito grande, tá? Então, algumas coisas que a gente utiliza para melhorar e otimizar esse exercício é subir a postura do aluno, colocar um pé na frente, trazer bem o braço para frente e flexionar um pouquinho o cotovelo. Aí ele tem uma ativação melhor de peitoral e ele preserva a coluna vertebral dele também. Um dos exercícios muito comuns que acontecem vários erros também na academia é o stiff. O stiff é um excelente exercício para glúteo posterior de coxas, porém, às vezes as pessoas fazem com a curvatura inadequada da coluna, deixando muito dobrado ou esticando demais o joelho, prejudicando a coluna vertebral dele e até mesmo a parte das costas, a coluna, tá? Então, assim, fazer de uma maneira adequada, excelente exercício, porém sempre da maneira adequada. Então, ele vai abrir bem o peitoral, ele vai descer com a barra rente à perna, até a metade da canela e voltar. Sem encaixar o quadril e volta novamente. Um dos erros muito comuns também que as pessoas costumam sempre executar de forma inadequada é o movimento de bíceps, de rosca direta, né? A hora que ele vai subir, ele ajuda com a coluna e não só com o bíceps, não só com o braço. Então, assim, ele prejudica todo o movimento e não otimiza o exercício. Então, uma maneira correta de fazer esse exercício é manter a coluna bem alinhada e ele vai só puxar o braço. Aí ele ativa bem a parte de bíceps e ele mantém toda a curvatura, trabalhando toda a parte do corpo. O exercício fica da maneira correta, trabalhando apenas a parte do bíceps. Galera, um dos exercícios também que ele é excelente para costas, que a galera faz muito errado e eles executam de uma maneira que não é correta e pode ser prejudicial, é a remada curvada. Então, um erro muito comum é não manter a curvatura correta ou ficar muito abaixado, deixar o joelho muito esticado. Então, assim, é um dos erros mais comuns executados na academia. Tá? Então, o que nós podemos otimizar esse exercício da maneira correta? Ele vai subir, abrir, fechar bem as escápulas, inclina um pouquinho o corpo para frente, flexiona um pouquinho o joelho, ele vai esticar e puxar. Ele vai manter aqui a coluna vertebral bem retinha, as escápulas bem esticadinhas, bem dobradas, e ele vai puxar a barra na altura do umbigo dele. Isso, dando aquela leve contraída no final. Então, Maíta, foi isso. Esses foram os erros mais comuns que geralmente acontecem nas academias. A Smart Fit está de portas abertas com profissionais altamente qualificados para receber vocês. Lembrando sempre, todos os exercícios a gente indica sob a orientação de um profissional da área. Grande beijo e até a próxima. Obrigada pela participação, Aline. É muito importante essas dicas de atividade física, né? Gente, olha só. Está aqui a nossa sobremesa, a Vitória já enfeitou. Coloquei o coco. Enfeitou e deixou mais saborosa, né? Sim. Coco ralado, a ovinha. Deu uma porção bem generosa, né? Ó, olha só, dá pra saciar bastante. Olha o tanto que tem isso aqui. Deu bastante. Deu bastante, né? Aqueles ingredientes, a quantidade é para uma porção dessa. Dá essa quantidade. Tá. E vamos falar então em comparação, que o pessoal gosta de comparar. Sorvete, por exemplo, 2 bolas de sorvete. Igual ou menos? Este é menos calórico que 2 bolas de sorvete. Menos calórico. E olha o tanto que tem uma aqui. porção, é uma porção maior, né? E com certeza tem muito mais benefícios, né? Com certeza. E aí, Má, aproveitando que a gente tava vendo sobre atividade física, que a gente precisa de músculo e a proteína que ajuda na construção dos músculos, a chia, ela é rica em proteína. Então, a Anvisa diz pra gente que a gente precisa ter aproximadamente 50 gramas de proteínas diárias.
Na chia, em 25 gramas, que é essa porção, aproximadamente 2 colheres de sopa, já tem 8% dessa quantidade de proteína diária que a gente necessita. Gente, olha só, aproxima aqui, Fernando. Olha a consistência. Olha a consistência. Provado? E docinho. E docinho. Ficou docinho. Minha linda. Muito obrigada, Má. Eu que agradeço. Venha mais vezes para essas delícias aqui pra gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque a gente só está começando. E ainda hoje, um bate-papo com o Dr. Alex Saurin, urologista, sobre impotência sexual. Eu volto já. Estamos de volta e durante o intervalo eu terminei de comer aquela sobremesa deliciosa. Se você ligou a TV agora, a sobremesa de hoje foi um pudim de chia. O de hoje foi de uva, uma delícia, tá? Acesse o portal do SBT Interior, que lá você tem todas as nossas receitas, entrevistas e muito mais. Agora, nós vamos para o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. E olha só a pergunta. É verdade que um problema dentário pode provocar doenças cardíacas? Como isso acontece? Quem responde para você, e acho que para todos que estão nos assistindo, é o Dr. Eduardo. Bom dia, Dr. Eduardo. Olá, Maíta. Tudo bem? Sim, problemas dentais podem levar a problemas cardíacos, especialmente se o paciente apresenta histórico de febre reumática, de endocardite bacteriana ou de algum problema em válvula cardíaca. Essas três condições clínicas exigem que um paciente seja submetido a um tratamento odontológico, especialmente quando houver o risco de sangramento, com cobertura antibiótica, para que ele se previna de alguma intercorrência, de alguma infecção que possa, inclusive, levá-lo a óbito. Diante desse cenário, é muito importante que as pessoas tenham ciência que uma cárie, ela pode matar. Se uma cárie não tratada evoluir para a necessidade de um tratamento de canal, e o tratamento de canal não for realizado, isso evolui para um abscesso periapical. O abscesso periapical nada mais é do que um acúmulo de bactérias, a cada momento com espécies diferentes, e que se esse abscesso não for tratado por um tratamento de canal necessário, o abscesso pode apresentar manifestações sistêmicas à distância. O paciente pode apresentar lesão de seio cavernoso na base do cérebro, pode apresentar problemas cardíacos e outros problemas que colocam a vida deste paciente em risco. Então é muito importante que o paciente tenha ciência de que dentes e gengiva precisam estar saudáveis a todo momento no decorrer de uma vida. E que diante da percepção de uma cárie, que diante da percepção de um problema de gengiva, o paciente procure o profissional habilitado para que lhe devolva a condição clínica de saúde, mantendo assim qualidade de vida através de saúde sem risco nenhum, de problemas maiores ou mesmo de óbito por infecções de manifestação bucal. Espero ter contribuído com a telespectadora e obrigado. Obrigada pela participação, doutor Eduardo. E uma outra pergunta, eu acho que acontece com algumas pessoas, né? Olha só, por que quando eu levanto muito rápido, a minha visão apaga? Isso é normal? Por que isso acontece? Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista, responde para todos nós. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, Maíta. Mais uma vez aqui, nós vamos tirar uma dúvida hoje. A pergunta é, quando eu levanto muito rápido e a minha visão apaga, o que acontece? Não tem nada a ver com a visão, e sim com a pressão arterial. Quando a gente tem um levante súbito, até a pressão arterial se controlar, ocorre uma vasoconstrição. Os vasos sanguíneos periféricos se fecham e o do olho também. Então dá aquela visão turva e depois volta ao normal. Acontece também quando você levanta muito rápido, quando você tosse, quando você espirra, você vê um monte de estrelinhas. Isso é quando ocorre uma vasoconstrição periférica e ocorre também no olho. O olho perde um pouco a visão ou lança aquelas estrelinhas e depois volta ao normal. Então a perca súbita de visão no momento em que você levanta muito rápido está relacionado à pressão arterial. Se isso está acontecendo contínuo, deve procurar o cardiologista. Mas em relação ao olho, não há problema algum. Obrigado, bom dia, boa semana.
Obrigada pela participação, Dr. Cláudio. E agora, eu chamo a sua atenção mais uma vez para falar da Jatoclean. Você conhece a J5000, lavadora de alta pressão residencial? Confira. Leve, eficiente e econômica. Esta é a J5000, lavadora de alta pressão residencial da Jatoclean. Fabricada no Brasil, possui mangueira de longo alcance, gatilho com trava de segurança e qualidade superior. Com a J5000 da Jatoclean, a economia de água é de até 80%. J5000, a sujeira sai, a beleza fica. Jatoclean, produtos de confiança, limpeza de qualidade. Viu só? J5000. A sujeira sai e a beleza fica. Para maiores informações, acesse o site que está aí no seu vídeo, jatoclean.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu converso com o urologista Dr. Alex Saurin. Nós vamos falar sobre impotência sexual. Eu volto já. Estamos de volta e agora sim está aqui ao meu lado o Dr. Alex Saurin, urologista, para falar sobre esse tema que é impotência sexual ou disfunção erétil. Bom dia, doutor Alex. Bom dia, Maíta. O tema é a mesma coisa, né? As duas coisas estão corretas? Isso. Disfunção erétil ou impotência significam a mesma coisa. A mesma coisa, tá? né? Antigamente, o termo era-se impotência sexual e depois passou a ser chamado um termo de disfunção erétil, porque impotência sexual é um termo muito pejorativo. Sim, né? realmente. E acabou sendo designado pela Sociedade Brasileira de Urologia como disfunção sexual. O que é essa disfunção sexual? Nada mais é que uma dificuldade que o homem tem de manter ou obter uma ereção o suficiente para completar uma relação sexual são duas coisas, até o então, final. Né? Manter ou obter. Ou obter. As duas coisas são a disfunção. Isso. Às vezes o homem tem uma dificuldade em iniciar a ereção e tem homens que eles conseguem iniciar, mas não conseguem sustentar uma ereção suficiente para manter o intercurso sexual até o final. A idade tem a ver com isso? A disfunção erétil ela pode ocorrer tanto no homem jovem quanto no homem mais idoso. Certo. Tá? Aproximadamente 50% dos homens vão apresentar algum episódio de disfunção erétil ao longo da sua vida. Isso é normal acontecer? É normal, tanto em jovens quanto em idosos. É mais comum nos homens idosos, tá? Em torno de 1/3 dos homens jovens apresentam disfunção erétil e nos idosos já é o contrário, 2/3 dos homens mais velhos apresentam disfunção erétil. E o que vem a ser as causas dessa disfunção erétil? As causas da disfunção erétil a gente pode dividir em duas causas. Causas psicológicas ou causas orgânicas. Certo. Tá? Os mais jovens, 70% dos mais jovens, as causas são psicológicas. E os mais idosos, geralmente, são as causas orgânicas. Das causas orgânicas, nós temos causas que são causas vasculares, que são situações que dificultam a chegada do sangue até o pênis. Certo. Por exemplo, pressão alta, diabetes, problemas de dislipidemia, que são alterações no colesterol, certo. Traumas que o paciente sofreu, por exemplo, de um acidente, ou alterações neurológicas, por exemplo, o paciente que fez uma cirurgia de próstata ou uma cirurgia pélvica e ocorreu lesão no nervo da ereção. E existem as causas relacionadas a hábitos de vida. Por exemplo, tabagismo, etilismo, são causas associadas ao estilo de vida da pessoa. O sedentarismo, a obesidade, todas essas são causas decorrentes do estilo de vida. E uma das causas muito importante que leva o homem ao longo da sua vida a ter uma disfunção erétil seria a queda da testosterona, uma disfunção hormonal, também é outra causa. Então, E essa tem uma certa idade para começar a acontecer? Normalmente, a testosterona começa a ter uma queda lenta e gradativa a partir dos 35 anos de idade. Certo. Tá? Em alguns homens ela cai mais lentamente, em outros homens ela cai mais rápido. E no homem que apresentar essa queda de testosterona mais rápido, provavelmente ele vai apresentar uma disfunção erétil. E para todas essas causas orgânicas que você citou, existe um tratamento, existe cura para essa situação? Sim,
dificilmente um homem com um problema de disfunção erétil tem o seu problema não resolvido se ele procurar uma ajuda médica, procurar um especialista, procurar um urologista. Normalmente, se o problema é o diabetes, a gente vai procurar fazer o controle desse diabetes, da pressão alta. Se for uma disfunção hormonal, a gente vai fazer toda a dosagem dos hormônios, fazer uma reposição hormonal. Certo. Tá? E nos casos de trauma, nos casos mais severos, existem também cirurgias que podem ser feitas, como a colocação de uma prótese peniana, tá? Que vai solucionar o problema do paciente. E nas questões psicológicas, que pelo que você falou, acontece com os homens mais jovens. Isso. Normalmente casos de ansiedade, estresse, problemas no relacionamento, ou problemas familiares de um modo geral, certo. Problemas de saúde na família, perda de um ente querido, tá? São as principais situações que afetam o psicológico do homem, que fazem com que vai levar ele a ter uma disfunção erétil. E aí, nesse caso, o tratamento ele tem que procurar... O tratamento, primeiramente, a gente precisa descartar a causa orgânica. Descartou essa causa orgânica, aí a gente encaminha para um sexólogo, certo. Que normalmente é um psicólogo especializado na área sexual, que trabalha em conjunto com o urologista. Doutor Alex, acredito que você praticamente concluiu tudo em relação a esse assunto, suas explicações foram simplesmente fantásticas. E os homens ainda têm essa vergonha de chegar até o profissional? Sim, Maíta, tem sim. O homem ainda, mesmo com todas as informações que tem nas mídias, né, na internet, ele ainda sofre um preconceito muito grande. Tem pessoas que demoram, às vezes, 3 a 4 anos, e tem pessoas que até perdem o relacionamento por demorar para procurar um urologista. Então, eu gostaria de deixar realmente um recado aí para todos os telespectadores que estão nos assistindo, que se você um dia sofrer de algum problema em relação à sua sexualidade, procure um urologista, que provavelmente você vai ter o seu problema resolvido. E vai evitar de causar outros problemas, não é? Outros danos maiores. Outros danos maiores. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? Eu que agradeço o convite. Chegamos ao final de mais um programa. Eu espero por você sábado aqui no SBT. Lembrando que a parceria com os acessórios são da Fernanda Mazieiro. Entra no Instagram da Fernanda, @FernandaMazieiro Semijoias. Ela entrega para todo o Brasil, é só você escolher. Tenha um bom sábado, um bom domingo. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.